Olá mulher, sou Silvia Campos do Foi Por Você Mulher. Hoje vamos falar sobre um órgão que principalmente nós mulheres usamos muito. Ah, como usamos! Tem órgão até que tem piercing, é verdade. Será que você sabe qual órgão que eu estou falando? Antes que se confundem os órgãos, vou te dar mais dicas. Ele tem aproximadamente 10 centímetros. Ah, tem criança que põe esse órgão para fora toda hora. Ah, tem muitos adultos também que põem para poder tirar fotos de uma maneira mais debochada. Ele nos auxilia a mastigação, nos auxilia na degustação. Com ele nós temos um paladar mais apurado e ele também nos ajuda na produção de sons. Bom, dê uma descontraída porque o assunto é bem pesado. Bem pesado sim, porque nós não temos noção da responsabilidade que nós temos com a nossa língua. Talvez você até tenha, mas proferimos palavras e muitas, né? Nós mulheres falamos muitas e muitas ao dia. E às vezes nós falamos e não prestamos atenção no que estamos falando. E com esse órgão nós podemos atrair bênção ou maldição. Vou ler com você Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 12. Trata diretamente da nossa língua. Diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo que tão grandes e abatidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a nossa carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água doce pode produzir água salgada. Então, é esse órgão tão pequeno, com ela nós podemos produzir bênção ou maldição. E é tão sério isso. Em hebraico existe o verbo xingar, porém os judeus não proferem, eles não falam palavrões, porque o significado de mekalel, que é o verbo xingar, ele significa retirar a essência de Deus daquela pessoa. Eu vou repetir. Mekalel, que é em hebraico xingar, ele tem o mesmo significado de retirar a essência de Deus daquela pessoa. Olha como é sério isso. Eu já presenciei mães ou pessoas dizendo: esse moleque é danado. E ela, sem saber, talvez na ignorância, lança maldição na vida daquela criança. E maldição dupla, porque moleque é um demônio. Danado, se você procurar o significado no dicionário, diz
condenado ao inferno. Então, talvez sem querer, aquela pessoa está amaldiçoando aquela criança. Essa criança está recebendo cada vez mais um fardo sobre a vida dela. Então, não haverá mudanças, porque só há transformação, só há mudança quando é proferido bênçãos sobre a vida da pessoa, daquela criança, daquele jovem, do adulto ou da sua própria vida. Xingar, em nossa língua portuguesa, significa agredir. Palavras por meio de palavras insultuosas, ofender, causar desconforto, destratar, afrontar. Olha quantas coisas negativas. Então, por si só, já denigra a imagem de uma outra pessoa. E qual é o objetivo de você denigrir a imagem de alguém? Denigrir a pessoa ou agredi-la verbalmente. Por isso, nós temos que buscar transformação no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Mateus 12, 34. E também Tiago diz no capítulo 1, no versículo 22, que nós precisamos ser praticantes das palavras e não somente ouvintes. Porque se nós estamos somente ouvindo e não praticando, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, mulher, é muito sério. E eu desejo que você use a sua boca, a sua língua para proferir bênçãos sobre a vida das pessoas, sobre a sua casa. Que se você tem o hábito de xingar, de falar palavrões, que você se lembre o significado de Mekalel no hebraico, porque a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Então eu quero compartilhar com você sobre isso. Mekalel significa retirar a essência de Deus daquela pessoa. Então que a partir de hoje você mude a sua postura. A partir de hoje peça para o Espírito Santo te ajudar a transformar o seu linguajar. Porque de uma boca, às vezes você esteja orando e as coisas não acontecem. Por quê? Porque da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, de repente, você não tem as suas orações atendidas, justamente por essa postura. Então, que a partir de hoje, você peça para o Espírito Santo te transformar e colocar brasa viva em tua boca. Porque o que você ouve, você produz. Então que você se alimente de coisas boas. E é tão sério isso, eu quero te impulsionar a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Quero te impulsionar a ficar na frente do espelho. Se você nunca fez isso, faça, porque é uma experiência inenarrável. Eu estou fazendo e eu posso te garantir que você vai sentir a palavra entrando na tua alma, no teu espírito. Fique diante do espelho e diga a verdade sobre si. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Olha para você e diga, se olhando no espelho, diga seu nome. Por exemplo, eu vou dizer o meu. Silvia Campos, você é filha de Deus. Você é amada, você é perdoada. Em Cristo Jesus você é mais que vencedora. Em mim habita o Espírito Santo de Deus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou perdoada, eu sou justificada. E eu sou filha amada do Pai. Comece a dizer verdades sobre você. Verdades que Cristo Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Diga isso, essas verdades sobre a sua família. Diga sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, na sua casa. Quando você estiver limpando a sua casa, diga a palavra de Deus. Você vai mudar o ambiente à sua volta. Você vai mudar a sua casa. Você tem que praticar, mulher. Você tem que dizer, para que isso entre na sua alma, penetre no teu espírito e através da sua língua
através da sua boca, você possa proferir palavras de bênção sobre a sua vida. E pare de dizer também palavras de maldição. Por exemplo, comece a perceber as palavras negativas que você diz no dia a dia. Por exemplo, eu estou morrendo de fome, morrendo de sede, estou morrendo de cansaço. Então, essas palavras, você pode achar que não, mas isso vai produzindo morte, porque assim como você pensa, você é. Isso está em Provérbios. Então comece a dizer palavras de vida. Me lembro que a Hebe Camargo, ela dizia, está linda de viver. Não dizia está linda de morrer. E é isso. Comece a mudar esse seu linguajar e dizer palavras de vida. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. A vida Zoe, como eu já disse para você. Então, a partir de hoje, mude o seu linguajar. Você vai colher frutos do que você diz, mulher. E isso vai transformar a vida da sua família, a sua vida. Lembre-se que isso é uma decisão. Tome a postura e decida-se em trazer mudança para a sua vida e para a sua família. Eu vou orar por você. Pai, eu te louvo pela vida dessa mulher que está ouvindo a tua palavra. Pai, assim como o Senhor transformou e transforma a minha vida e transformou o meu linguajar, transforme a vida dessa mulher que está ouvindo. Transforme o linguajar dela com a tua brasa viva. Incendeie a boca dela. Quando ela falar palavras negativas ou palavras de morte, Espírito Santo, traga o coração dela, faça-ela se lembrar disso que nós estamos conversando, para que ela possa produzir vida e que ela seja transformada todos os dias. Traga à memória dela tudo que nós conversamos. Traga à memória dela quem ela é em Cristo Jesus, que ela é filha amada, perdoada, justificada e amada pelo Pai, que ela é única, ela é exclusiva e que ela possa usar esse órgão tão importante no corpo dela, tão vital no corpo dela, que ela possa usar da maneira correta e produzir água doce em abundância, que ela possa produzir vida, a vida Zoe, a vida plena, a própria vida de Cristo, nela mesma e nas pessoas que estiverem ao redor dela. Eu te glorifico, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, mulher. Coloque em prática tudo que nós conversamos hoje. Daqui uma semana nos encontraremos. Um beijo em seu coração, permaneça abençoada e lembre-se, foi por você, mulher.